Vou ficar por aqui mesmo. Não é o meu fundo oficial, cheio de post-it. Porém, é uma coisa que eu preciso falar com vocês. Eu já tinha gravado um vídeo sobre, mas ficou bem ruim o áudio. E aqui eu tô regravando só como realmente um bate-papo rápido aqui, mais ou menos, pra eu falar com vocês as principais coisas. E por que eu tô fazendo esse vídeo? Até escrevi aqui no post-it as principais coisas que eu quero falar. Não vai dar pra ler, mas sejam bem-vindos. Este é o primeiro devocional cantado. Eu não começaria assim. Eu provavelmente iria pensar em uma coisa muito legal, super incrível, com microfone, luzes e aquela edição master e etc. Só que perfeccionismo é uma das principais coisas. Citei 3 coisas pra gente conversar. E uma das principais coisas que me trava muito é o perfeccionismo. Exatamente ele. Então esse vídeo, na verdade, eu tô basicamente quebrando o meu perfeccionismo. É um bate-papo aqui rápido, porque no final desse vídeo, eu literalmente vou apresentar o que eu estou falando nesse vídeo, que é sobre um devocional cantado. Vou explicar nesse vídeo o que é devocional cantado, qual é essa ideia, o que significa isso. Resumidamente, aos poucos vocês vão perceber o que é, mas no resumo é o que o nome já diz, é um devocional, vou fazer o devocional, e é geralmente o que acontece comigo. Algumas pessoas pintam, desenham, quando se inspiram, quando lê a palavra, quando entendem algo. Sabe aquelas pessoas que vão pintando durante o culto? Eu acho incrível. Eu pinto, mas não é nesse nível. Acho sensacional quem faz isso. No meu caso, eu componho. É isso, sabe? Cada um tem um talento diferente. E quando geralmente eu tô fazendo devocionais ou entendo alguma coisa, geralmente eu escrevo um texto, eu componho músicas, ou venho a música pronta já, e é isso. E às vezes eu gravo, eu escrevo e perco. Então, já tem muito tempo que eu gostaria de compartilhar as minhas músicas. Só que assim, não é simplesmente sair, grava pro Spotify e tal, não sei o que. Gente, gravação de música é muito caro. Produção é muito caro. Estúdio é muito caro. E não é assim do nada. Tá, mas aí no meu caso, eu fui pro college, fiquei 8 meses lá, ganhei uma produção musical. Sim, só que eu teria que voltar em Curitiba, porque a galera que me ajuda na música tá lá, e a minha música meio que teve uns chiados, os negócios, precisava regravar. Enfim, e assim, se eu realmente for depender de como eu quero as coisas, é o perfeccionismo que me trava e faz o meu TDAH travar mais ainda, e aí vem medos, vem ansiedade e começa aquela coisa terrível. E nós não recebemos um espírito de medo, mas de ousadia, de coragem. Principalmente quando se trata da palavra. Esse canal é sobre isso. Esse canal não é sobre a Gabi que canta. Esse canal é sobre a mensagem pelo qual, quando eu canto alguma coisa, você vai entender. A mensagem pelo qual alguma passagem bíblica, algum devocional, algum texto, alguma coisa que eu fizer, você vai ter. São vlogs. Através do dia a dia, o cristianismo, você vai conseguir ficar bem, estar bem, entender o evangelho no dia a dia, que dá pra viver o dia a dia sendo cristão. E sabe, cuidar da saúde mental, da saúde espiritual de você. Não é em vão que eu vivo as coisas, que eu faço as coisas que eu faço, não é sem pensar, não é sem orar e não é apenas porque eu quero postar. Até porque se fosse só por postar, eu já teria parado há muito tempo. Ou eu já teria estourado esse canal aqui. O foco principal aqui é outra coisa. E assim, sim, eu preciso de constância. Isso, consequentemente, vai ter coisas maravilhosas, inclusive acessar mais pessoas que precisam mais dessas mensagens, que eu posso entregar também. Mas estamos no processo, e um desses processos é isso. Vencer o perfeccionismo. Então, é isso. Devocional Cantado é um quadro que eu vou fazer devocionais, vou gravar, vou cantar, geralmente músicas que vêm e tudo mais, ou algum texto. E vou mostrar pra vocês. Vai ser sem beat. No início, vai ser sem violão, vai ser sem teclado. Talvez vai ter um pad ou não, vai ser um beat ou não sei. Mas não importa, gente. O importante aqui é que eu compartilhe, independente de ficar como eu gostaria. Tá bom? E é isso. Por quê? A palavra é maior do que eu. A mensagem é maior do que eu. Igual quando eu tenho que pregar na igreja. Eu fico com medo. Se for por mim, eu não vou. Mas, eu me lembro. A mensagem é maior do que eu. Isso que basta. E no canal é a mesma coisa. Nas minhas redes sociais é a mesma coisa. Então, assim, 3 coisas que... Primeiro, perfeccionismo, que eu já citei. Eu preciso deixar o perfeccionismo de lado, porque não é sobre mim. Ninguém nunca vai ser perfeito. A gente vai aprimorando aos poucos. Isso é um exercício. Então, eu espero que esse vídeo também te edifique. Tanto na música que eu vou colocar, tá? Depois desse vídeo aqui, eu vou compartilhar com vocês uma música que eu já fiz nesses dias pra trás, um devocional. E que veio essa música, eu gravei um áudio. Não me gravei cantando, mas eu gravei um áudio. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Pra que eu vou compartilhar essas coisas? Pra edificar vocês como igreja. Edifico a mídia, edificar você. Não só edificar a gente, mas alguma mensagem que eu consigo ter e profundidade nessa mensagem, eu não posso reter só pra mim, sabe? Eu preciso espalhar isso. Então, eu quero dar a você... Nós precisamos compartilhar aquilo que sabemos de profundidade bíblica. Não podemos ficar aguardando. E outra coisa, se a forma que nós podemos fazer isso é de forma, seja de ministério, dom, seja sermos usados em alguma coisa, nos servir, conversar com alguém no ônibus, mas também seja no meio de um evangelismo, alguma coisa, mas também seja através de um talento, que seja. Tô no meio de um vídeo. Zoro. Calma. Depois eu brinco com você. Espera. Calma. Espera. Gente, olha isso aqui.
Vê se eu aguento. Espera, filho. Tem um chip. Eu gosto. Dá um pouco de trabalho. Mas enfim, voltando. Ó, para de latir que a mamãe tá num vídeo. Oi, gente, quer vir? Então, gente, se você compõe, se você pinta, se você toca, se você, sabe, tem, sei lá, cria alguma coisa, tem algum dom, algum talento junto ao seu ministério, você vai servir a igreja assim. Você pode usar isso para adorar o Senhor, sim, mas isso também é uma ferramenta para compartilhar o evangelho. Eu gosto muito de estudos teológicos profundos que a gente começa a entender muito sobre o ministério, sobre cada um, sobre nós, enfim. E a gente vai entendendo o quanto nós somos únicos, mas também o quanto Deus ama isso e nos criou intencionalmente para sermos únicos. Se você tem uma ideia que ninguém teve, não fica com medo. Faz. Ore ao Senhor, peça a Ele essa ideia de acordo com o coração dele, faça. Mas sirva ao Senhor. E use para edificar pessoas também. Mas assim, cada um somos de um jeito. Só que nós temos dons, nós temos talentos. Podemos usar isso para compartilhar o evangelho, para cumprir o nosso propósito. Qual é o nosso propósito? Conhecer a Deus e o fazê-lo conhecido. Fazer Jesus conhecido, fazer Deus conhecido. Através de Cristo. Através do ensinamento de Cristo, através da Bíblia, através do Espírito Santo, porque o Espírito Santo faz através de nós. O Espírito Santo nos usa a fazer. Através dos dons, nos nossos ministérios que Ele nos dá. E através dos talentos que Deus nos criou tendo e que a Bíblia diz que nós podemos usar os talentos, mas também crescer eles, aperfeiçoar eles e transformar em outros talentos. Na passagem dá entendimento que quanto mais você cresce o talento, você guarda, né, você cuida desse talento, você também aperfeiçoa ele, mas você também gera outros. Precisamos fazer esse cuidado. Nós não podemos deixar simplesmente um talento em vão. Se você não está usando seu talento para compartilhar o reino de Deus, por que não? Se você não consegue ver, nós somos canos que a água, que é Cristo, passa através de nós e vai para as pessoas, para a igreja. O cano é um instrumento para que algo aconteça. Nós somos o instrumento para que a vontade de Deus aconteça na terra. Assim como mãos e boas obras que Deus quer fazer na terra para ajudar pessoas, para ajudar missionários, para ajudar pessoas que passam fome, para ajudar necessitados. Mas e fazer missões e tudo mais, diversas outras coisas, como por exemplo o reino de Deus avançar, o evangelho ser pregado. Mas aqui, gente, nós não podemos esquecer que é um privilégio sermos usados nas boas obras de Deus e no reino dele para anunciar o evangelho. Deus não precisa de nós, porque ele é Deus. Ele pode fazer tudo, ele pode mandar simplesmente os anjos dele para pregar. Mas ele escolheu a gente e ele quer que a gente faça isso, cumprindo o ID. O Espírito Santo de Deus nos capacita a fazer isso. Mas a gente tem que se lembrar que isso é um privilégio. É um privilégio participar da boa obra de Deus na terra. Você tem um talento, você gosta de estudar, estude a Bíblia, estude teologia, busque o Senhor biblicamente, estude teologia bíblica. Por favor, escute isso. Se você tem um talento, use para gerar eternidade nas pessoas. Ou seja, o que é eternidade? O Senhor é eterno. E o que é eternidade tem a ver com Deus. Então quando eu digo gere eternidade nas pessoas, quero dizer gere coisa de Deus nas pessoas. Gere mais do Senhor nas pessoas. Sabe? Nós precisamos nos preocupar com isso. Nós precisamos entender que nós somos como se fossem astronautas. Nós não somos daqui. Nós somos de outro lugar. Nós pertencemos ao céu. Nós pertencemos aonde Cristo está. E nós vamos sim morar numa cidade. Mas vai ser outra cidade. Não vai ser como nós conhecemos. Então, de fato, nós precisamos ver Cristo. Compartilhar Cristo. Ah, ele me fez com tal dom? Amém. Ele me usa em tal ministério? Amém. Ele me criou com tal talento? Amém. Vamos compartilhar esse talento para o reino dos céus. Geralmente nós usamos esse talento para vivermos a vida, para sabe, ganhar o nosso ganha-pão. Acho isso também super legal, incrível, porque faz parte de quem nós somos. Mas não esqueça que o principal de quem nós somos é quem nos criou. A gente quer mais as coisas do que o criador delas. Não faz sentido isso. Vamos entregar de volta ao Senhor aquilo que ele nos dá, sabe? A vida e o agradecer da vida. O ar que nós respiramos, vamos entregar isso de volta em louvor, em adoração, sabe? Nós precisamos não nos esquecer disso. Então, a primeira coisa é quebrar o perfeccionismo para que isso seja feito. Então, se você quer criar um vídeo aqui, cria esse vídeo. E aos poucos você vai melhorando, aos poucos você vai editando melhor, aos poucos você vai cantando melhor, aos poucos você vai pintando melhor, mas compartilhe, crie. E não é por orgulho, tá? Não é pra você ser conhecido, o maestro, a pessoa, não. Pode existir consequências boas? Com certeza. Mas o principal é fazer com que Deus seja conhecido, a igreja seja edificada. E o que você fizer tem a ver com o que Deus quer que você faça. Então ore, não sai fazendo as coisas pra Deus. Pergunte o que Ele quer que você faça. Se Ele já disse na palavra, faça. Mas se é algo que você não sabe, pergunte.
Nosso Deus é vivo, ele responde, ele responde. E é isso. O segundo é edificar a igreja, que eu já comentei aqui. Vamos edificar a igreja com tudo que nós fazemos, não só nas igrejas. Terceiro, não se esconder, ou melhor, desenterrar. Então eu não posso me esconder, não posso esconder os talentos que Deus me deu e eu não posso enterrar eles. Eu não tô enterrando, eu canto, eu tenho dificuldade de cantar ainda, sim, mas eu canto na igreja, eu faço parte do Ministério de Louvor. Porém, preciso fazer mais. E eu sei que eu posso fazer mais, então eu farei. Eu posso ajudar pessoas a desenterrar talentos entendendo isso, que eu estou entendendo. Eu posso ajudar pessoas a se moverem, sabe? Então, vamos lá, vamos juntos, tá bom? Então fiquem com devocionais cantados. E é isso. Independente de ser perfeito, independente de ter beat, pad, violão, qualquer coisa, não importa. O importante é que eu faço devocional, o que eu entender, eu compartilhe, seja em forma de música, ou texto, ou o que for. Você também possa compartilhar biblicamente, tá, gente? Não invenção, mas biblicamente, as coisas que Deus compartilha com você, que você entende, que você sabe que é bíblico, que você procura estudar. Compartilhe isso. Não retenha, não guarde, sabe? Não importa se 200 mil pessoas verem, ou 2, mas uma for tocada. Isso já é o suficiente, porque essa que precisava viu. E nós devemos primeiro a Deus, não as pessoas. E sempre vai ser a Deus, não as pessoas. Então, vamos focar nisso, em tudo que a gente fizer. Agradar a Deus, independente do que as pessoas estão achando. E é isso, se for a vontade de Deus, amém. E é isso que basta, é isso que vale. Quero compartilhar com vocês algumas músicas nesse processo. E vou compartilhar essa agora. Não está gravada no meu rosto, nem nada, mas espero que você ouça, tá? De coração. Bem-vindo ao primeiro devocional cantado. E eu espero que essas palavras falem com você e que você também solte alguma coisa, alguma pérola que você provavelmente tem dentro aí. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe esse vídeo com as pessoas. E é isso. Fica com um devocional aí, cantado aí. Até a próxima. Tchau. E vai fazer seu devocional também, hein? Vai. Todos os que pedirem a sua ajuda serão salvos, serão salvos. Mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? Como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? E como é que a mensagem será anunciada se não for enviados mensageiros que as escrituras sagradas dizem? Como é bonito ver os mensageiros trazendo as boas novas. Larará, 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 larará.